violão sempre me proporciona histórias e experiências inesquecíveis. Vivendo alguns anos na Europa, retorno à região sul do Brasil para apresentar para vocês um pouco sobre a minha companheira inseparável, a erva mate. E começo essa história em Ilópolis, cidade dos bosques de erva mate e de araucária. Eu colhi a semente numa planta aqui no terreno do vizinho. A gente foi criando a muda e se fez a plantação. Essa plantação que nós vamos logo chegar aí, ela está com 7 anos de plantio. Sabe que eu nunca cheguei perto de uma planta de mate antes e sou apaixonado pelo mate. Então, como é que é o processo da colheita? A gente arranca só as folhas ou... Não. Os raminhos? Assim, o padrão que as ervateiras aceitam é assim, o tamanho máximo de uma caneta. Olha! Mas tem ervateiras que levam o caule branco e aí trituram tudo, diz que dá um chimarrão mais gostoso também, ou misturam, né? Certo. Mas a princípio É só? É só os galhos menores aí. E aí depois tira as folhas e tal? Bom, isso saber lá na indústria, né? Claro. Aqueles toquinhos de madeira, o que são aqui dessa parte? Sim. É isso aqui? Essa parte do galinho. Essa parte do galho? Essa parte do galho. E a folha aqui vira pó, né? Sei. Essa folha vira o pó. Vira o pó. Olha. O porquê disso é que a planta fica aberta. E ela vem de novo com mais facilidade? Sim. Porque senão ela fica toda fechada, que dá o caso que eu falei com o tapó do facão. Porque daí a planta não abre, né? Sei. Que coisa. É uma ciência. Eu? Será que eu consigo? Tem que entrar em cena, né? Aqui assim? Eu passei mais baixo. Aqui? Pode. Na volta, serra mais na volta. Aí tem que ser assim. Essa, vai serando. Aí. Olha aí. Que beleza. É uma trabalheira. Aí amarra ela aqui, é isso? A gente não evita assim, evita essa desperdício aí. Aí tem a... tem aí já. Isso, assim aqui, né? E bota isso no ombro. E tá pronto o mate. Tá pronto o mate. Milhares de famílias vivem do cultivo da erva mate. Depois da colheita, a erva é transportada para o beneficiamento nas indústrias que aqui chamamos de ervateiras. Rodeado de erva mate e música, estamos bem, né? Pois finalmente conhecendo esse lugar, estava muito curioso de ver e entender um pouquinho mais profundamente sobre esse costume que nós herdamos, né? E que une tantos povos, e significa tanta coisa pra gente, né? E ao mesmo tempo uma cultura muito desconhecida no mundo, né? Do que se trata isso, né? O que é essa coisa verde que vocês tomam? É uma das perguntas que eu mais escuto, né? Viajando pelo mundo, levando a nossa música. O que você toma? O que tem dentro dessa coisa? O que é esse canudo? Canudo. O que é isso? Isso é uma tradição tão bonita para nós,
uma moeda tão profunda de cumplicidade, de amizade, de convívio, de conversa, de tanta coisa que nos faz bem, que nos une, né? Então a erva mate é o que ficou, eu acho, da coisa índia, mais, né, indígena, mais clara assim dentro da nossa cultura, é isso, né? Isso aqui é um pilão, é isso? Essa aqui é uma edição especial, um pilãozinho, como antigamente fazia. A erva ainda está bem grande, ó. E aqui a gente pode ajustar o tamanho dela conforme a gente quiser, macerando como antigamente faziam, né? Até a gente chegar ao ponto de moagem que a gente quer. Essa aqui é uma erva diferente da tradicional que os gaúchos, nós aqui do Rio Grande do Sul, tomamos. É uma erva mais intensa, reposada, bem dourada, tem um amargor mais acentuado, né? Mas é a mesma, vem do mesmo lugar. É a mesma Ilex? É a mesma Ilex paraguense, exatamente. A nossa, a verdinha essa, ela é muito mais fraca, né? Mais fraca, ela tem menos. E justamente por isso que tem esse tempo de repouso de 8 meses, mais ou menos, de 8 a 12 meses, para que essa erva intensifique o sabor, fique ela mais dourada, mais dessa cor assim também, mais verde, amarga. Isso vai fazer com que o sabor fique melhor. É que nem vinho, né? A gente pode fazer mais aqui. Tempo. Vamos fazer. Vamos fazer. Vou bater aqui um pouquinho mais. Gosto um pouquinho. Mais batidinha. Mais batida, ela vai ficar daí mais moidinha. Já aproveita e faz um exercício aqui. Isso. Né? A gente tá muito acostumado com as coisas, tudo muito fácil agora, né? Vou pegar com a mão aqui. Vai lá, manda bala, contigo. Replicando o modo antigo, né? Então, olha aqui. Aí acho que tá bom. Tá bom, né? Temos uma erva aí. Agora essa erva aqui é para fazer o tupete ou essa coisa do tupete já é uma cultura mais nossa daqui, né? É uma cultura mais nossa, mas tu sabe que essa é uma das principais coisas que me perguntam também, né? Topador, como é que tu consegue fazer o morro com essa erva se essa erva fica caindo, né? Sim. Tem uns macetes aí que ajuda a deixar o morro. Mas culturalmente os uruguaios e argentinos, eles colocam um punhadinho de erva, não fazem o morro, vão tomando a erva conforme vai perdendo o gosto, tira para fora e coloca de novo, acaba sendo um mate mais prático. Sei. Só que o morro vem, Yamandu, o nosso principalmente com aquela erva fresca, pra gente ir derrubando o morro para voltar ao sabor, bem como tu disse, que ele é mais fraco, digamos assim, né? Então, aquele morro é feito para ir renovando o mate. Afinal, nós tomamos mate por 3 horas, 4 horas, né? De manhã e de tarde, né? Acredito que tu lá em Lisboa tá tomando também, assim, né? Eu lembro da minha avó que quando eu comecei a morar no Rio de Janeiro, ela me perguntou, né, assim, muito matuta do interior, né? Me perguntou, Yamandu, e aí no Rio de Janeiro eles tomam mate? Aí eu falei pra ela, não, vó, aqui não se toma mate. Aí ela me pergunta, e faz o que então? O que faz o dia todo? Sem mate. Se não tomam mate, o que fazem? Passa o dia inteiro fazendo o quê? Mas é um costume muito perto de nós. Pra nós, né? É o dia a dia. A primeira coisa que eu faço, cara, de manhã. É o nosso psicólogo, né? É o nosso psicólogo. É o nosso psicólogo, é com quem mais a gente conversa, com quem mais a gente tá. Eu acordo, meu primeiro contato antes dos meus cachorros é com o mate. Então acaba sendo realmente um pilar muito importante. Eu fiz aqui um tupete, não sei se ele vai. Vai na fé. Esse mate aí vai ter que durar 1h30. 1 termo e meio que dura. Bom, né? Bem intensa. Dá pra gente sentir lá atrás um sabor mais forte, né? Mas bota, mano. E é como se nós estivéssemos tomando um pedaço da nossa história, né? Bueno, irmão, velho, então vou cuidar da nossa pecuária ali enquanto vocês fazem o som. Coisa linda. O que tu me disse? Isso tá lindo, dá vontade de acabar logo de tocar, né? Não, vamos despacito, que primeiro é pra comer com os olhos. Mas enquanto vocês fazem essa música, eu vou ficar cuidando do assado pra vocês. Coisa linda. Graças pela irmão, tamo junto.
Mandu, nessas tuas andanças aí, o Canto da Lagoa fez parte, o nosso Festival Encantado fez parte da tua trajetória também, né? Quais são tuas melhores memórias do nosso festival? Nossa, são memórias lindas, me lembro do convívio com músicos que vinham até de fora do estado, né? Gente que vem de São Paulo. Eu me lembro disso, dessa abertura assim desse Festival de Encantado, que era, claro, regional, mas uma história, um festival daqui. Mas muita gente que vinha de fora. Eu me lembro de uma caravana de gente de fora. Foi meio que um passo antes assim da minha ida para São Paulo, né? Quando eu saí do estado, foi o Canto da Lagoa. Tá Memórias maravilhosas. Sensacional. E pro festival, a tua presença representa muito para a história do festival. É super importante. Que legal, que bacana. A história da minha formação de músico popular, a gente fazia tudo que conseguia fazer, né? Não tinha muito assim um estereótipo de estilo, de não sei o que, de muita escolha. Nessa época as pessoas te ligavam e olha, tem uma música aqui Encantado e tal, aí você já falava para os amigos, tô indo para Encantado, como é que tá aí e tal, já aparecia uma outra música, era tudo meio que um pacote assim que ia se fazendo, né? E com isso tudo aprendendo as músicas meio na hora, né? Desenvolvendo o ouvido, a percepção, a atitude de tocar também, tudo isso, tudo feito na hora, né? Então para mim essa lembrança viva assim. Me lembro dessa época, dessa visita aqui em Encantado, que eu tinha um bando de música nova minha. Eu me encontrei com o Paulinho Fagundes aqui, se eu não me engano ele estava por aqui também nessa época. Era muita gente, né? E eu mostrei um bando de tema novo para ele e tal. Isso foi um pouquinho antes de ir embora para São Paulo. E até na época tocando o violão de 6 cordas, não estava nem ainda tocando o violão de 7, né? Então é uma vida de musiqueiro, né? Aquela coisa, o cara vai se ajeitando, se adaptando a cada situação, né? Eu vejo esse grupo aqui, sem dúvida que é fruto também desse encontro, né? Do Festival de Encantado. Teve força nisso que a nossa formação, minha, do Fernando e o Lito, o Alex, foi mais regional, né? Com participações em entidades de tradição, essa música mais regional nossa mesmo, né? E aí depois, para formar o Quinteto Canjerana, o Zoca e o Tiagão, da Yelo, né, que é o contrabaixista, que vieram numa formação de Tatuí, né, Zoca? Tatuí, pode complementar e atuar. Essa coisa da música brasileira estudada a fundo, assim como os americanos fizeram com Berkeley, aquela coisa. Você faz lá com a música brasileira, tu já esteve lá, tu sabe disso, né? E aí a gente mesclou isso e a gente queria fazer uma música que nunca deixasse de ser gaúcha, mas que abrisse as portas para o mundo. Aí virou o Quinteto Canjerana. Canjerana porque é uma árvore muito resistente, nunca perde o cerne, né? Por isso Canjerana. 2 álbuns, né? O Promessa e o Pombo Gaúcho, segundo álbum aí. Nas plataformas, tudo aí pra... E no próximo vamos estragar o remanso dele. Vamos, que bom. Vamos. Fico muito feliz. Quem dera.
pouco antes da pandemia, cara. Que era uma plateia, assim, no interior da Alemanha, mas um festival de violão muito importante, muito importante. Cara, eu cheguei e toquei o primeiro tema, aquele povo frio, assim, e você querendo quebrar o gelo de alguma maneira, né? Eu peguei o mate do lado e tal. O mate estava um pouco duro, né? Eu queria, sabe, dar aquela levantadinha assim, para entrar um pouco de ar e ele ficar mais... E quando eu fiz isso, me veio toda a erva por cima, assim, da bombacha preta. E aqueles alemão tudo me olhando, cara. Cara, que situação. E o inglês péssimo, né? Em alemão inexistente. O Guarani fora de moda. Cara, e aquela situação. Eu falei, agora não. Aí eu chamei... Na Alemanha, né? Na Alemanha. Fora de moda na Alemanha. Aí eu chamei o Cláudio, que estava comigo, né? Que trabalha comigo. No momento de desespero, eu falei, Cláudio, vem aqui arrumar esse mate, por favor. E aí ele veio buscar a cuia e tal, eu dei a cuia pra ele, ele levou embora o mate pra fazer outro. Cara, mas foi um troço, um fiasco, assim, porque as pessoas já não sabem o que é, né? Então acontecem coisas, né? Agora eu ando com cuidado, assim, no palco com o mate, pra não acontecer nada muito selvagem, né? Mas já bati, já caiu no palco, já teve cada situação. Como é que foi a sensação de ter ganho o Grammy Latino? Pois olha, foi uma surpresa, né? Porque é um prêmio muito desejado, né? Todo mundo quer. E anos esperando essa história e tal. E nunca imaginei que com um disco que não foi feito, porque não... foi um show que eu fiz com o Toquinho, em São Paulo. Durante a pandemia, a gente se encontrou um dia antes para lembrar das músicas, mas foi uma coisa feita muito assim, muito informalmente, né? Ensaiamos um final que outro e tudo muito simples, assim. E aí acabaram gravando esse concerto e esse disco foi indicado ao Grammy e ganhou o Grammy, então pra mim foi melhor um negócio, assim, né? Que às vezes poxa, a gente prepara, às vezes... Parece que mostra pra gente que não tem que ter muita pretensão com nada, né? As coisas acontecem As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E claramente é uma homenagem muito à trajetória do Toquinho e a minha também. Eu acho que pesou muito nesse momento, né? Sim. Porque não é um álbum trabalhado, assim, não foi um álbum feito para o concurso, no caso. Sem nenhuma intenção. E acabou vindo, e com o Toquinho, que é uma pessoa tão querida, um amigo de tantos anos, foi o primeiro artista nacional que eu conheci, assim, de nome, né, internacional, e enfim, com esse peso todo. Eu conheci ele muito jovem ainda, ele sempre foi muito querido, uma figura, um cara muito simpático, maravilhosa pessoa e tal. Então é uma felicidade para ele também. A gente não esperava, não esperava mesmo. Então vamos continuar fazendo o disco sem pensar em nada, que dá tudo certo.
curiosidade que eu tenho de saber se o pinhão é nosso mesmo dessa região, né? Porque eu nunca vi em outro canto, já vi até São Paulo, até o Rio de Janeiro, até a serra ali do Rio de Janeiro, Mauá e tal, comi bom pinhão. Mas fora aqui desse nosso, né, desse nosso habitat, eu nunca provei um pinhão que tenha esse tamanho e esse sabor, né? Então é... A semente da araucária, né? A semente da araucária. A italianada, quando chegou por aqui, incorporou dois principais elementos, né? A araucária tinha a função de fornecer a madeira para a construção, mas antes mesmo de abrir a lavoura, antes de ter o seu milho, o seu trigo, foram catar pinhão, né? Sim. Florestas e florestas de araucária, o amido, o carboidrato inicial foi caça, proteína do animal, caça e pinhão, né? Eu defendo um conceito que nós somos italianos que viraram índios. E viraram índios no sentido da gastronomia, incorporar erva mate e perder certos hábitos italianos, mas ao mesmo tempo trazendo também muitas referências e ao ponto de construir casas como essa, né? Todeschini é o acordeão brasileiro. É o acordeão Todeschini chegou nas mãos do Luiz Gonzaga, né? Pra você ter uma ideia, a mistura que é tudo isso, né? Um acordeão que vem do sul e transforma a música do Nordeste brasileiro. Então essas colonizações, elas são o caminho desse experimento, né? A nova chance que o Novo Mundo proporcionou para que essas culturas se aculturassem também. Sim. E a fisarmônica italiana, então, ela virou o instrumento principal da italianada, né? Então, é muito normal que é mais popular, o violão é muito mais popular no Brasil, né? O violão mas quem chama muito, assim, dentro da festa, por exemplo, o símbolo da festa, né? Um acordeão faz uma festa, o violão é uma coisa mais intimista, uma bossa nova, coisa mais... né, de fazer pequenos encontros, né? Um acordeão é um instrumento que grita, né? E tem a coisa do fole, né? A continuação das notas, né? Que imita muitas vezes o canto, né? Então ele tem um apelo naturalmente mais popular. Felicidade grande hoje de fazer essa poda pela primeira vez de uma planta que faz parte da minha vida, da cultura latino-americana de uma forma geral. Uma resistência no gosto amarga, mas muito doce. Isso aqui é o significado da união da cultura dos nossos povos latino-americanos, é essa cumplicidade feita desse gesto que é de compartilhar o mate e as coisas importantes e boas da vida.